Pra qual câmera? Pra aquela, né? Começou? Ah, então tá bom. Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do ConectAgroCast. Antes de começarmos, eu quero falar sobre um assunto que eu postei no nosso Instagram durante a semana, acho que foi na segunda-feira, que eu fiz uma chamada lá rapidamente, falando novamente sobre uma campanha que tem uma turma falando sobre o dó da vaquinha que tem que dar leite, né? E até porque, sempre lembrando que vacas não dão leite, você tem que tirar. Vira e mexe. A gente precisa começar a pegar as coisas que acontecem. Parecem que são movimentos esparsos. Ah, uma pessoa lá falou mal da vaca leiteira. Uma pessoa lá falou mal da criação pecuária. Mas não é. Na verdade, trata-se isso de uma grande engrenagem que muitas pessoas que têm alguns interesses escusos, elas fazem, para parecer de que são coisas pontuais, quando na verdade trata-se de um grande movimento aí contra o agronegócio. Vocês podem ver aí, depois procurem algumas coisas sobre pessoas incentivando a comer insetos, pessoas falando que é a vaca que solta pum, que acaba com a camada de ozônio. Bom, procurem sobre isso, vejam lá os movimentos globalistas que a gente tem e vocês vão entender o porquê do motivo de serem contra o agronegócio. Ainda, antes de eu conversar aqui com o meu convidado, e percebam que eu fico parecendo o Roberto Carlos falando aqui, né? Quero mandar um abraço para as pessoas que estão ao vivo lá no nosso Instagram, turma do Instagram. Hoje, terça-feira, 19 horas, era para ter começado às 18 horas, mas a nossa social media esqueceu o tripé. Então, agora que ela chegou atrasada, nós começamos. Turma, a gente vai ficar aqui uns 10, 15 minutos, mais ou menos, online no Instagram. E daqui a pouco a gente corta para aqui. Depois, na quinta-feira, vocês assistam a gente de forma integral no YouTube. Ou então, ouçam-nos, essa voz de radialista, pelo Spotify. Ainda quero agradecer quem acabou de sair aqui da sala. Marcelo, volte aqui para eu te agradecer pessoalmente. Ele foi na live. Foi na live, ele tá na live Isso, lá de fora da coisa aqui. Marcelo, meu amigo, um dos maiores vendedores de trator e crossfiteiros da cidade de Irati. Ele me presenteou aqui com uma faca da Mag Paraná, Massey Ferguson, coisa mais linda, que não vou usar para matar gente, vou usar para cortar bois, não, cortar insetos ou cortar o alface, porque agora a gente deve ser vegetariano. Chega de besteira e vamos direto então para o nosso convidado, Anderson. Muito obrigado pela sua presença. O Anderson, ele é contador e ele vai explicar mais. Opa, sem vocês verem, chegou aqui a pessoa a quem eu agradeci, está aqui nos nossos bastidores. Marcelo, agora eu te agradeço pessoalmente. Depois você vai ver lá, eu já te agradeci, mas vou agradecer de novo aqui. Um dos maiores vendedores de trator e crossfiteiros da cidade de Irati, uma das pessoas mais fortes na venda e fortes no levantamento de peso que eu conheço. Marcelo, muito obrigado pelo presente, obrigado pela presença e pelo prestígio de vocês. Tamo junto. Valeu. Então, algumas vezes aqui neste podcast, eu já falei sobre as dificuldades que a gente tem de encontrar contadores voltados ao agronegócio, contadores especialistas em lidar com a contabilidade do produtor rural. Isso não só aqui, isso na minha própria profissão, na minha vida, né? No meu dia a dia, a gente sente essa dificuldade, contadores têm bastante, eles até fazem lá o feijão com arroz do produtor rural, mas, como eu insisto, existe uma forma mais eficiente, mais eficaz de você trabalhar na contabilidade do produtor rural. E para isso, você precisa conhecer o dia a dia dos caras. Não adianta, né? Para você prestar um serviço para o produtor rural, você tem que conhecer do dia a dia deles. Também, antes de eu começar aqui o papo com o Anderson, quero agradecer também outro contador que eu sei que lida bastante e entende bastante desse assunto, que é o Carlos Sinderski, um amigo que já me procurou, nós já conversamos. Um abraço para o Carlos, caso ele nos assista. E hoje, então, converso com o Anderson, que vai contar um pouquinho mais aí de como você chegou até aqui e onde que você entendeu que havia essa necessidade e o que a gente faz. Bom, vamos para o assunto, Anderson. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado pelo convite. Eu peço para que você se apresente aí para a turma. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade e o convite. E eu trabalho junto com a minha esposa, Vanessa. Ela não pôde estar hoje aqui por conta da nossa pequena, mas no final é ela quem manda, né? Ela quem entende. Mas eu trabalho já com ela fazem 8 anos. Nós temos a empresa contábil. Que surgiu a Duda Contabilidade, né? E a partir da Duda Contabilidade a gente já atendia alguns produtores rurais. E a partir que a gente viu essa necessidade de atender
justamente como você falou, né? Não fazer o feijão com arroz ali, mas realmente entender o dia a dia, entender as peculiaridades ali, cada situação do produtor rural, que não é o mesmo que uma pessoa jurídica e não é o mesmo que uma pessoa física, Uhum. né? São coisas totalmente diferentes ali. E entendendo isso, né, com algumas parcerias estratégicas que nós temos, surgiu a Rural Contábil, que atende justamente o produtor rural em específico, né, trabalhando com essa, justamente com os produtores rurais. E como eu falei ali no começo, né, a diferença principal aí para você, prestador de serviço, só um pouquinho que a varinha do Marlon tá baixando aqui, a varinha do Marlon não fica firme. É, tem que apertar aqui a tua varinha, Marlon. E como eu estava falando antes, então eu acredito que o maior diferencial que a gente pode fazer para prestar um serviço, que normalmente ele não é visto como um serviço pro produtor rural, né? Diferentemente do Augusto Pontarolo, que nós recebemos aqui na semana passada, opa, já é um profissional que o produtor rural procura, sabe que existe, etc, né? E agora nós, né, eu da parte jurídica, você da parte contábil, né, estamos entregando então um serviço que seja específico pro produtor rural. E hoje, Anderson, aonde você vê aí que tem alguma demanda latente, tem alguma coisa que está acontecendo, o que o produtor rural precisa estar preocupado em relação à contabilidade dele? Então, veja só, justamente isso que você falou. O produtor rural ele tem vários profissionais já à disposição dele. Ele precisa de um trator, né? Ele vai lá conversar com o Marcelo. Ele precisa de um agrônomo, precisa de uma outra situação lá, vai resolver, vai fazer um projeto. Então, ele tem esses profissionais à disposição dele. Mas nós não encontramos hoje, por exemplo, hoje já tem um advogado, né, a parte jurídica, uma assessoria jurídica especializado no produtor rural, pensando Uhum. no produtor rural, né? Você tem esse trabalho hoje. Nós trazemos hoje a contabilidade pensando no produtor rural. Uhum. Então, o produtor rural, ele nos últimos anos e talvez acho que nunca, né, se preocupou com a parte de números. Uhum. Com a parte de imposto, com a parte de declarações de imposto de renda ou qualquer outra coisa. A gente traz, além das obrigações que ele tem, com essa parte de imposto, recolhimento, declarações, também outros produtos. Como, por exemplo, uma gestão de safra, Uhum. que é para ele entender. Deu prejuízo? Deu lucro? Aonde que está indo os maiores custos dele? Né? No que ele está tendo lucro? No que está tendo prejuízo? Como que ele controla isso? Porque geralmente ele se preocupa em trabalhar, Sim. né? E para ele ter um controle, ter uma gestão, né, financeira de toda a safra dele, já não tem. Já é mais difícil. O que eu entendo, assim, que acontece, aquele quando a gente fala do feijão com arroz, né? Chegando lá próximo à data de entrega do imposto de renda, junta tudo que tem de nota, entrega pro contador, fale se vire, e aí fala, ó, eu tirei um monte de nota aqui em nome de toda a minha família, e faz o que sobrar aí, você enfia de empréstimo pro resto da família. Normalmente é isso que é entregue pro produtor rural, ou até mesmo ele nem sabe que pode buscar alguma coisa diferente que isso. Mas nós temos outros recursos, né, para Sim. fazer essa contabilidade de Não, com forma certeza. inteligente pro De uma produtor, né? forma antecipada, Uhum, de uma forma planejada, né? A gente tem um planejamento tributário para o produtor rural. Por quê? Isso tudo que você falou, né, acontece. uhum, E às vezes quando sobra, beleza, o problema é quando falta, uhum, né? Ou quando tem que ele gera lá um imposto muito alto. uhum. Então são situações que devem ser avaliadas com antecedência. Tá. E, Anderson, agora tem uma demanda aí que está bem latente, né? Uma demanda que está acontecendo, que os produtores estão sendo notificados pela Receita, que é a Operação Declara Grãos. Isso. Isso, Operação Declara Grãos da Receita Federal. Queria que você explicasse um pouquinho como que é esse formato, como que a Receita está fazendo isso e o que a gente está fazendo aí para proteger esses produtores. Então, o que que acontece? A Receita ela iniciou lá em 2020, 2021, se eu não estou enganado, a partir do Rio Grande, veio do Rio Grande, veio Santa Catarina e veio agora Paraná, a Declara Grão, que é justamente isso, a inteligência da Receita Federal identificou alguns padrões que quando que o produtor rural ele precisa quando ele precisa fazer a declaração? A partir de um faturamento de R$ 142.000, Uhum. ele já Ano? é ano, ele já é obrigatório a fazer a declaração de imposto de renda. Uhum. O que que aconteceu? Como eles nunca se preocuparam antes, né, a partir dessa fiscalização da Receita, começou a pingar as notificações para eles. Uhum. E veio forte, Uhum. né? Ele veio pegando, porque hoje para um produtor rural faturar 142 mil por ano e não é difícil. Sim. A partir disso, a Receita começou a notificar, veio do Rio Grande até Santa Catarina, Paraná. E em São Paulo tinha também uma que era Grão Grão, o nome da fiscalização. Também aconteceu.
E na semana passada, agora a gente está fazendo esse podcast no dia 29 hoje. Que dia que é hoje? 29, Hoje é 20. 29. Então, na semana passada, teve uma reunião da Receita com o Ministério da Agricultura, em que eles efetivaram, a partir de setembro, agora essa fiscalização nacional. Uhum. Então, agora ele vai começar a engrossar mais ainda o caldo para o produtor rural de forma nacional. Uhum. O que acontece? A gente tem trabalhado de uma forma, para quem não foi notificado ainda, de precaução, Uhum. né, já trabalhando com esse planejamento tributário. Aqueles que foram notificados, a gente está fazendo a organização deles, né, fazendo um planejamento também, mesmo que retroativo, de uma forma em que a gente consiga economizar o máximo de imposto para ele de uma forma legal, Uhum. porque o produtor rural ele tem muitas formas, né, da gente trabalhar. E cada situação deles são situações que precisa ser avaliado. Então, a partir dessa fiscalização, muitos estão sendo obrigados a se organizar agora. Uhum. E nunca se preocuparam antes, né? E me fala, antes da gente começar a gravar aqui, você falou um negócio que eu acho bem interessante, inclusive, minha produção, acho que esse aqui é um corte que a gente tem que colocar, inclusive, por ser questão de ordem pública, né? Que é o seguinte, muitos produtores estão sendo notificados sem sequer saber, né? Conta como é que funciona isso. Isso. Então, assim, a gente faz, inclusive, uma verificação para os produtores que querem saber se existe ou não a notificação já para eles. Uhum. Por quê? É justamente isso que você falou. Muitos acabam não recebendo a notificação impressa, porque às vezes coloca lá o endereço rural, a maioria deles eles têm uma agência do correio em alguma localidade. Um entreposto só, né? Isso mesmo, não chega até o endereço deles. O que acontece? Para chegar nessa agência da localidade, às vezes passam 10, 15 dias. Chegou lá com 10, 15 dias de atraso. Após isso, ele tem que ir até a agência para pegar. E tem um determinado tempo que o próprio correio devolve essa carta. Uhum. E isso que tem acontecido. Uhum. Muitos acabam não recebendo, não sabendo, e não tem outra forma de fazer essa defesa, digamos assim, né? Da notificação. E acabam depois sabendo disso quando bloqueia o CPF, quando acaba tendo outros problemas, e aí a coisa fica mais complicada. E assim, especificamente, no que consiste esta notificação? O que ele fala? Ele fala assim, eu vi aqui no meu sistema que eu acho que você produziu mais do que você declarou. Como que é, assim, essa parte? O que ela fala especificamente, essas notificações? Fala... Declara grão. Da Declara Grão, isso. Ele fala assim, foi identificado nos anos tal, eles podem notificar até 5 anos retroativos. Vamos supor lá, foram 3 anos, então foi 20, 21 e 22. 22 não, até 21, porque 22 ainda está no ano. Ano fiscal. Então ele aparece, olha, no ano 20 e 21, 2020 e 2021, você faturou em um ano 150 mil, no outro ano 200 mil. Justamente, anexo a essa notificação tem a relação das notas fiscais que ele emitiu. Que ele emitiu foram as notas contra eles. E a partir disso, tem todos os valores. Eles não falam ali, você faturou mais ou menos. Não, é esse valor aqui, a gente já sabe. O que eu acho legal da Receita Federal é que ela faz assim. Ela fala, declare aqui o seu imposto. Daí você vai lá e declara. Daí ela fala, não, tá errado. Pô, se você já sabe que tá errado, por que você já não faz pra mim, né? Por que eu tenho que fazer? Justamente. É tipo uma prova da escola, sabe? Você faz e daí a professora fala, não, tá errado, é outro. Pô, você já sabe, então faz minha declaração pra mim, exatamente. né? E eu penso que é importante, então, a gente deixar claro para os produtores, se eventualmente vocês não foram notificados ainda referente a isso, que procurem, né? Vão até o correio, dá uma entrada no site da Receita Federal, entre em contato lá com a turma do Anderson, para dar uma puxada, para ver se de repente você não foi notificado e só não chegou essa notificação ainda. Me corrija se eu estiver errado, porque além de fazer o pagamento aí desta diferença do imposto, ele ainda tem uma multa que pode chegar a 50% do valor não declarado e ainda a correção, né? Na verdade, ele começa a multa em 75%, chegando a 225% do valor Só piora. Só piora. Então, ele é uma multa muito salgada. Tá. Ele endurece, fica ruim. E, Anderson, você pensa ou você coloca isso para as pessoas para a gente começar a pensar, então, de uma forma... Eu uso os seguintes termos, né? Não pensar só de forma ativa. Chegou isso, você vai lá fazer. Chegou a data do imposto de renda, você vai lá fazer. Mas trabalhar de uma forma... Não, isso é reativo. Falei errado.
Então, né, chega uma demanda para você, você vai lá e reage a ela. Chega a data do imposto de renda, você reage a ela. Mas não, trabalhar de forma ativa, Isso, né? Acho que é uma grande deixa para o produtor rural procurar lá vocês e começar a fazer esse imposto de renda, então, um pouquinho mais eficiente para os próximos anos. E é isso com que vocês certeza. trabalham, né? Não, com certeza. Trabalhar de forma precativa. Você tá certo essa palavra? Né? Deve estar. Precativa, Precati... precativa, de De forma... Com precaução. precaução? Com Tá. precaução. Se não tiver, a gente inventou, não tem problema. Por quê? Você recebendo essa notificação, você imagina o seguinte: digamos que você tenha recebido, você é um produtor rural e você recebeu essa notificação e você precisa regularizar as declarações desde 2018. Uhum. Então você imagina você lembrar de 5 anos para trás. Digamos que você tenha faturado lá R$ 500 mil por ano, né? Então ali, digamos, você teria 2,5 milhões de faturamento para você lembrar aonde você gastou esse dinheiro. Em todas as empresas, as notas fiscais, né? Ter arquivado esses documentos. São documentos que você precisa são notas fiscais, recibo, documentos válidos, né? Para você lembrar de 5 anos para trás, tudo isso, ele se torna um pouco mais complicado. Sim. Agora, sim, você quer regularizar, você quer trabalhar de uma forma com precaução. Uhum. Então, você vai lá, nos procura e a gente consegue trabalhar dentro de um ano. Uhum. Para você não deixar virar o ano sem saber o que vai acontecer. Uhum. Né? Você já trabalha de uma forma organizada. Lembrando aquilo que aconteceu realmente, né? Não precisa esperar chegar a data da entrega do Não, imposto de não. renda para você começar a trabalhar no seu imposto de renda. Né? Exatamente. Quanto antes você levar essa documentação, melhor vocês trabalham. Até porque, após, digamos, que você recebeu a notificação, você tem um prazo de 60 dias para regularizar. Uhum. Então, você tem 5 anos para trás para regularizar em 60 Em dias. 60 dias. Né? Então, se você deixa esse prazo, se você não vê essa notificação, ela vira já a autuação. Uhum. E aí que você não tem chance de se defender, né, e dizer lá no que você gastou. Eles simplesmente vão aplicar o cálculo sobre a base de faturamento, aplicam o imposto, a multa, se eles avaliarem, até 225%, e aí só te manda a notificação. E se você não recebe a notificação, você vai receber a multa. Se não recebeu nenhuma das duas, você vai deixar lá, vai bloquear teu CPF, não vai conseguir fazer mais nada. Aí bloqueia tuas contas do banco. E aí bloqueia, e aí assim. Tua nota fiscal não sai. Aí aquela multa que já era com juros, você deixa vencer ela, gira mais juro ainda. Juro sobre juro, e assim vai, assim por diante. Não, e acho que a gente, no decorrer aqui do assunto, nós vamos falar mais um pouco sobre a forma como o produtor pode fazer o seu imposto de renda de forma um pouquinho mais inteligente, né? E, Anderson, outro assunto que acho que acho não, ele é obrigatório a todos os produtores, trata-se do ITR, né? E Sim. aí pode surgir algumas dúvidas, né? Por que eu pago ITR? Da onde que vem o ITR? Quanto que eu pago de ITR? Em que momento que eu pago esse ITR? Explica para nossa turma aí que está assistindo. Que inclusive tá no prazo, né? Tá Aproveitando. Tá na hora de você pagar teu ITR, tá na hora. Né? Fale um pouco mais desse imposto pra gente. O ITR ele é obrigatório a todos que é o imposto territorial rural. Então todos que têm uma terra, né, uma matrícula rural, precisa fazer essa declaração. Existem algumas isenções imunes lá e tal, mas a maioria são obrigatórias a fazer essa declaração. Que inclusive ela vai até o dia 30 de setembro, a obrigatoriedade. E essa declaração ela consiste nas informações da área do terreno, na área de uso do terreno e algumas situações em que você consegue reduzir a base de cálculo não, mas o valor a ser pagado, a ser pago, na verdade, a ser pago, fazendo aproveitando de algumas situações que é possível. E a partir disso é feito o cálculo. E esse cálculo é pela área total utilizada. Então, digamos lá, você tem 2 alqueires. Desses 2 alqueires, você vai usar um alqueire e um alqueire é de reserva, por exemplo. Então, você paga sobre um alqueire. Ele vai usar lá 90% da área. Então, assim, o cálculo quanto maior a área utilizada, menor o imposto. Então, na proporção, né? Na proporção, exatamente. Então, ela é uma tabela progressiva. Conforme a área você usa, é o imposto que você paga. Que diminui. E esse imposto, ele é igual ao IPTU, que vai chegar lá na minha casa, ou não? Eu tenho que ir atrás disso para fazer esse recolhimento? É uma outra coisa que você precisa declarar e eles sabem quanto que é. Se você declarar errado, dá problema. Tá declarado. Não é isso. Não é isso. E tem acontecido. Inclusive,
o que vai entrar nessa próxima fase da Declara Grão, Uhum. acredito que vai entrar, inclusive, algumas fiscalizações sobre essas declarações, inclusive de ITR. Tá. Então, assim, o que acontece? O ITR ele é parecido com o IPTU, né? Uhum. Se você for pensar. Só que o IPTU é urbano e o O outro é ITR rural. é rural. A diferença é que o ITR, o produtor, o dono da terra, precisa fazer essa declaração, Uhum. informando lá a matrícula, espaço, área. Uhum. E o IPTU você recebe através da prefeitura, né? O que talvez os produtores eles não estejam cientes ainda é de que o cerco ele está se fechando, né, da Receita. Então, há um tempo atrás, a Receita Federal ela virou seus olhos para os autônomos. Vou dar um exemplo porque né, é o meu caso como advogado. Então, a Receita ela caiu em cima de médicos, advogados, dentistas, engenheiros, Uhum. para que né, arrochasse um pouco mais ali a contribuição destes. Aí que esse pessoal falou, não, opa, peraí, não tem jeito, né? A gente vai ter que profissionalizar, eu vou ter que abrir um MEI, vou ter que abrir uma sociedade individual de advocacia e assim por diante para cada um. E bom, o pessoal aí tomou umas multas, aprendeu na dor, mas então essas profissões autônomas, elas começaram a trabalhar então de uma forma um pouquinho mais regulares. E agora? Fala-se muito no agronegócio. Quem gira o Brasil é o PIB da produção rural, é onde as novelas estão olhando, o jornal está olhando, o exterior está olhando para a produção rural, está vendo que isso é pujante, está vendo que está subindo os valores de rentabilidade disso. Então o que aconteceu? A Receita abriu seus olhos sobre isso. Inclusive, por que motivo que agora está sendo requerido o mapa georreferenciado? É mais uma forma de bater todas essas informações. Aí a Receita vai olhar, não, no mapa georreferenciado ele está falando que ele tem 30 alqueires. Ué, mas ele produziu aqui só 100 sacas de soja? Como assim? Não, peraí, não tá batendo. Aí ele vai buscar no ITR do cara, aí vai bater mapa georreferenciado, aí vai... Ui, olha só quem chegou aqui. Gente, chegou o nosso cafezinho da Smack Sabores. Anderson, Olha aí. cappuccino italiano para você. Tá chegando meu. Vem um cappuccino italiano para mim agora. Pessoal da Smack Sabores aqui no Conecta Hub, na Rua da Liberdade, número 740. Também lá em Teixeira Soares. Sempre nos privilegiando com um cafezinho fresquinho. Turma, sejam sempre bem-vindos para virem aqui conhecer as maravilhas da Smack Sabores. Sempre serão muito bem-vindos e muito bem atendidos pela Smack. E continuando então o que eu falava, o cerco está se fechando. O cara ele bate, opa, imposto de renda. Todas as tuas notas fiscais agora vão ser eletrônicas. O produtor que produz lá acima de 4 milhões e pouco, livro caixa, mapa georreferenciado. E ainda tudo isso com um plus. Se a Receita desconfiar de você, ela pode cruzar essas informações com a tua rede social para ver se bate o teu padrão de vida. Então, está fechando cerco. Não adianta mais esse negócio de tentar não pagar, tentar fazer frio. Não está mais adiantando, né, Anderson? Não, porque assim, inclusive aproveitando esse gancho, né, a partir do ano que vem, no início do ano que vem, todos os produtores rurais têm a obrigatoriedade de emitir nota fiscal eletrônica, né, que hoje é no bloco. Então, assim, 99,8% não emite, né, a nota fiscal eletrônica e vai ser obrigado. Então, assim, são situações que vai se fechar. Inclusive, assim, o próprio ITR, a não declaração dele, ele bloqueia a saída de certidão negativa. Que, coincidentemente, te bloqueia de você fazer um financiamento no banco. Isso. Ou de fazer um financiamento de um trator, de qualquer coisa. Então, assim, nada que você fizer hoje, ele tá oculto mais. Seja ele através de um Pix, né? Você não vai estar mais escondido. Então é difícil mesmo hoje você fazer as coisas de uma forma errada. Por isso que, quanto antes você anteceder, para você se acostumar a fazer da maneira correta, antes você vai se acostumar e dor de cabeça você vai evitar. Porque assim, né, hoje, você falou do mapa georreferenciado. Hoje, a fiscalização nem vai até a propriedade. Faz tudo por satélite. Tudo satélite. Claro. Né, os clientes, conversando com os clientes, eles falam, direto passa um aviãozinho lá, direto passa uns drones lá, né? E acaba que, né, hoje é tudo muito ligado. Interligado. Hoje, uma transferência hoje de um terreno, por exemplo, né? Às vezes existe muito uma questão assim de um certo receio do produtor rural de fazer a declaração, de informar os bens. Mas hoje
numa transferência, seja de um bem, de um carro, de um terreno, o próprio cartório já faz a declaração daquilo que o cliente comprou, né? Transferiu, seja lá o que ele for, que ele fez, e já informa a receita. Não precisa nem a gente ir no cartório mais para pegar essa informação. Sim. Já é feito de maneira digital. Então, assim, não tem para onde fugir. Me parece assim, e claro, a todos nós aí que não concordamos com tudo que o Estado faz com a gente, então há até um sentimento de vitória quando você consegue sonegar imposto. Então eu soneguei, não. Mas talvez o produtor, procurando uma contabilidade que de fato entenda do seu dia a dia, entenda das suas demandas, olha, eu arrisco a dizer que o Brasil ele pode ser até um paraíso fiscal. Quando a tua contabilidade é bem feita, quando você vem pensando isso a longo prazo, quando você vem pagando tudo direitinho. Claro, a gente não tem como fugir daquele imposto que é sobre o consumo. Então, sobre o nosso combustível tem imposto pra caramba, a nossa comida, o que você precisa de medicamento, tem muito imposto. Então, esse imposto sobre consumo a gente não tem como fugir. Mas quando você começa a esmerar a tua contabilidade, talvez não no primeiro momento até seja um pouco mais caro do que você que vinha sonegando, vinha aqui fazendo frio uma boa parte. Quando você começa a esquentar esse dinheiro, claro, vai começar mais caro, mas sempre pensando no longo prazo, é vantajoso. Daqui a pouco você está pagando muito menos imposto Com do que você certeza. imaginaria. Com E certeza. penso que uma dúvida que permeia aí bastante a cabeça de alguns produtores rurais é: Anderson, eu mantenho a minha produção na pessoa física, eu levo a minha produção para uma pessoa jurídica, quais as vantagens de eu manter essa minha produção na pessoa física? Porque de fato existem várias benesses, né, para a produção na pessoa física, mas talvez a questão de produzir na pessoa jurídica ela possa te trazer algumas vantagens referentes à gestão. Como que você orienta, como que você trabalha com os teus produtores sobre esse assunto? Então, falando da questão assim, né, do que você falou, pode ser mais caro, mas quando você pega uma empresa, né, uma empresa contábil, que realmente entende, né, falando do produtor rural em específico, Uhum. a gente tem no escritório um setor que é de inteligência tributária. O que é isso? Tanto na PJ a gente já fazia isso, já faz isso, né? A gente está replicando também para os produtores rurais, que é você fazer o correto da melhor maneira possível, da maneira mais econômica dentro da legalidade. Nada mais é do que fazer o cliente economizar, Uhum. né? Porque assim, realmente existem muitos erros que acabam custando muito alto, né? Seja para produtor rural, seja para PJ, seja para autônomo, para quem for, Uhum. ser feito da maneira errada, né? Então, assim, quando você traz isso, daquilo que estava tudo bagunçado para uma organização, né? Realmente, no começo pode ser ali um susto, Uhum. mas à medida que for organizando, aquilo vai ser muito mais vantagem. Além de se tornar mais benéfico, né, na questão organizacional, vai ser uma tranquilidade para você dormir e não se Uhum. preocupar. Você vai chegar uma cartinha, você vai chegar um bloqueio, se você daqui a pouco não vai poder fazer mais nada no banco, vai ter que regularizar. Então, assim, vai se organizando. E quando você fala de questão, organizar a questão entre PJ e PF, Uhum. isso se torna muito mais abrangente ainda. Por quê? Cada cultura, seja ele soja, milho, seja pecuária, cada situação é uma situação. Uhum. E aí a gente pega e de repente às vezes vale a pena PJ e PF. Uhum. De repente vale a pena só PF. De repente vale a pena o PJ. Depende de todo o enredo, do que ele Existe um produz, quem que estudo a ser trabalha feito. junto, quem Isso que. mesmo. Uhum. Isso depende de uma situação que a gente precisa fazer um estudo e vale muito a pena. Uhum. Vale muito a pena mesmo, porque assim, às vezes eles. O cara, que nem você falou no começo ali, né, dessa parte da organização. O cara, às vezes, compra um trator, coloca no nome do filho e quem pagou foi pela conta do cunhado. Né? É muito comum a gente ver isso. Anderson, veja se esse caso já não chegou lá para você. Marcelo deve ouvir esse caso sim bastante. Pouquíssimo tempo atrás, veio um produtor aqui que ele pediu para que eu assessorasse ele na compra e venda de um terreno. Aí, não, tá bom, quanto que é? É assim, eu vou pagar à vista. Ele, né, tem que ver os valores aí, o que a gente passa quente, o que a gente passa frio, não sei o quê, né? Não nesses termos que ele falou. Eu falei, tá, você tem lastro para comprar esse terreno? Ué, mas como assim? Eu tenho lá o dinheiro na conta para comprar. Tá declarado? Então você vai pagar lá quanto? 2, 3 milhões nesse terreno? Você tem isso na conta? Eu tenho na conta. Tá, e o teu imposto de renda tem isso? Ah, não sei, doutor. Como assim? Tem que.
Que Claro, imposto de renda? claro, você tem que ter declarado para você dizer para a Receita, estou comprando um terreno de 3 milhões porque eu tinha esse dinheiro de 3 milhões. Senão isso vai aparecer da onde na tua conta? No teu imposto de renda. Aparece essas situações lá para vocês? Muito comum, muito comum. Aí o que que acontece? Como que você vai justificar isso? É. Né? Às vezes ele compra um terreno de 3 milhões, aí ele coloca no nome do filho, Uhum, né? Que às vezes nunca faturou, uhum, ou faturou ali muito pouco, e aí faz lá todo um cambalacho lá para tentar aliviar a consciência dele, uhum, porque não tem outra forma de você justificar isso, né? uhum. E é trabalhando de uma forma com precaução e fazendo um planejamento que você evita isso. Sim. Aí o que que acontece? Aí ele diz que não tem lastro, aí você tem que passar um valor frio lá na escritura, um valor bem abaixo. Aí esse vai entrar o terreno por um valorzinho baixo no imposto de renda dele, daí dali 3, 4 anos ele quer vender pelo valor cheio. Aí dá ganho de capital Da pro ganho de cara. Aí capital. ele paga 27,5% do Aí ganho de ele fica capital. mais brabo ainda daí. Aí ele acha pior, daí ele vai falar que tá Daí ele perdendo fica ruim. dinheiro na Não, você venda, tá né? fazendo errado. Pois é. Então, tem uma forma da gente fazer isso de forma estruturada, Não, né? com certeza. Tem muita forma de você estruturar para. Um dos exemplos, né? Talvez a gente vai entrar nesse assunto, é você estruturando uma forma de holding, que Uhum, pode ser ali uma precaução, sucessão, uhum, proteção de patrimônio, o próprio faturamento, né, uhum. através da PJ, da holding. Então, assim, existem N situações para o produtor que ele pode se precaver para não ter dor de cabeça. E onde você vê, Anderson, claro, vamos entrar no assunto de holding ainda, né? E aonde você vê hoje que é o maior funil da contabilidade do produtor rural? Onde você vê que o negócio empaca, onde que dá problema, onde que fica caro para o produtor rural? O que fica caro para ele é a desorganização. Uhum. É ele não ter uma Ó, deu até orientação. eco aqui, ó. Mais alguém falou desorganização aqui atrás. Ó. Ele falou Falou? desorganização, desorganização. Deu até um eco Transpimento aqui. de pensação. Ah, tá. É a Tem uma voz desorganização. oculta falando aqui no nosso. É a desorganização dele que fica caro para ele mesmo. Né? Ou ele procurar uma orientação que não está preparada. Uhum, A gente pega vários casos de clientes que pagaram assim um imposto absurdo, às vezes desnecessário, né? Ou que tiveram uma orientação totalmente errada do que fazer, de como fazer, né? E a desorganização deles uhum. torna isso tudo muito caro. Né? Isso que a gente tava falando, inclusive, de você faturar, de você não ter a comprovação, de você esquentar, de você fazer tanta coisa errada ali que acaba ele esquentando a cabeça. Né? E Anderson, você vê diferença, assim? Claro, vai ter diferença na forma de fazer, mas você acha que é mais importante para o produtor pequeno, para o médio, para o grande, para o muito grande? Para quem que é mais importante cuidar desse imposto, do seu imposto, fazer essa gestão contábil? O que você tem essa diferenciação nos tamanhos em relação à entrega vamos falar de imposto de renda e de falar de contábil? Ele vai ter na questão de demanda. Uhum. Por quê? O cara que fatura 200 mil, ele tem uma demanda. Sim. Né? Em questão de organização, em questão de pensar de como fazer. O cara que fatura 2, 3, 5 milhões, ele tem uma outra Outro demanda. formato, claro. Outro formato. Então, assim, o que que acontece? Eu vejo que antes de começar, porque todo pequeno, todo grande um dia foi pequeno. Sim. Então, quanto antes o cara se organizar, pode ser que ele passe o grande muito mais rápido. Uhum. O cara que demorou, às vezes, lá 5, 10 anos para faturar 2, 3 milhões, né? O cara pode fazer isso em um pouco menos tempo. Porque se o cara tiver uma organização, ele saber o quanto ele está gastando, onde ele pode economizar, qual a melhor safra dele, qual a safra que mais dá lucro, né? Ele pode organizar tudo isso através de uma gestão, de uma assessoria, de uma organização, ele pode enxergar os números dele. Uhum. Porque se você não enxerga os números, se você não, o que você não enxerga, o que você não mede, ele não pode ser melhorado, Sim. né? Então, assim, eles são muito acostumados a trabalhar, porque hoje eles não têm algo que possa suprir essa necessidade da organização para eles, Uhum. né? Eles querem trabalhar, eles não querem saber de papel, de número, de ver isso, de ver aquilo. Então, assim, é aí que a gente entra. Uhum. Aí que a gente consegue dar essa assessoria, esse suporte para eles. Né? O objetivo da Rural Contábil é trazer facilidade e descomplicação para o produtor rural. Porque, veja, ele já tem que estar preocupado com o preço do insumo, com o preço da semente, pagar as parcelas do trator. Aí ele tem que se preocupar com o clima na hora do plantio. Aí depois ele tem que se preocupar com a pulverização. Aí depois ele tem que se preocupar com a qualidade daquilo. Aí depois ele se preocupa com a colheita. Aí depois ele se preocupa com a venda. E no meio disso,
tem que se preocupar com a contabilidade, tem que se preocupar com os contratos. Então, acaba tornando-se, se não impossível, pelo menos muito difícil, que o produtor se atente a todas essas demandas. Isso é algo que não existia até pouco tempo atrás, né? Eu acho que o produtor lá da década de 80, 90, Marcelo, você que é bem mais velho, né? Já acompanhou isso, né? Há bastante tempo. Então, era diferente, né? Era muito mais simples. A parte extra, né? A parte fora da porteira, ela era menos burocrática, era mais simples de fazer. Como que é? Vendia sem nota, vendia por fora, né? Tudo não tinha sistema, né? Então era Tudo em mais simples. dinheiro. Agora não adianta, agora se não profissionalizar, não consegue seguir para frente, né? E pensando nisso também, eu concordo com isso, e eu vejo também que o que, que acontece? Existe uma nova geração dos produtores rurais que tem vindo com uma cabeça já pensando em organizar, né? Já pensando em estruturar, já pensando em gerir, já pensando em realmente ter essa parte de gestão, né? Sim. De organização. Porque assim, o produtor rural, ele tem N situações em que ele pode trabalhar. Por exemplo, pensando em família, né? Existe condomínio, que é uma forma do produtor rural trabalhar. Existe em forma de parceria, né? Que ele pode trabalhar. Então, assim, essa nova geração já vem pensando em estruturar. Vem sabendo que isso existe, né? Vem Ó, saber existe, isso, é isso. útil. Né? Só que com a maioria que a gente conversou, eles falaram, puxa, eu já ouvi falar disso, mas eu não sabia com quem conversar. Eu não sabia onde que eu ia encontrar esse tipo de situação, esse tipo de Sim. serviço. Então, assim, e isso vem mudando aos poucos. Tudo Porque... para o produtor rural você encontra só aqui no Conectagrocast. Deixa eu ver que me deu Não, um tá bom. insight aqui agora. Senta-se em casa. Faz de conta que é teu, né? E, Anderson, veja se não é bem assim que funciona. A declaração do imposto de renda do produtor, num geral, né? Tirando lá quando tem o livro caixa, mas antes disso, seria então 20% é entendido como lucro, vai bater 20% sobre esses 20%, e o que ele faz? Entope de despesa, faz cada vez mais conta para tentar diminuir isso daí, ou pelo menos pegar a conta dos outros. Quando sobra um pouquinho, ele começa a fazer empréstimo pro irmão, empréstimo pro filho, empréstimo pra mãe, empréstimo pra esposa, e daí os filhos, as esposas que nem são produtores rurais precisam tirar nota, fazer bloco, tirar nota, e daí, só que isso, ele chega num teto, né? Ele chega num máximo de fazer isso. E chega um ponto em que ele não tem mais para ninguém para jogar o seu imposto de renda. Tudo isso no quê? Na ideia de sonegar, na ideia de não recolher. É isso, quando a gente fala de feijão com arroz do produtor rural, é isso que eu tô É justamente falando, né? isso. E assim, a questão é que isso não tem funcionado mais. Porque como você hoje tem uma tecnologia muito avançada através da própria Receita Federal, esses cambalachos, né? Eles não têm funcionado mais. Então tá cada vez mais necessário a organização, né, do produtor rural. Da parte contábil, da parte de organização de declaração, da parte de despesas, receitas, de planejamento, né, de realmente uma gestão para ele. Porque as coisas estão se afunilando, como você falou. Pois é. E assim, eu não sei se. Eu acredito que isso aconteça bastante, né? O produtor rural lá, os mais antenados aqui que nos acompanham, eles abrem seu Instagram lá e eu imagino que deva pipocar de propaganda de holding. Assim, holding. Tudo bem, eu entendo. Sim, a holding ela é importante, né? Você pode saber usá-la. É bom você ter esse mecanismo, mas a primeira coisa que eu falo é calma. Antes da holding, de repente você. Quero fazer uma holding, doutor! Tá, mas você nem regularizou todos os teus terrenos, né? Calma, vamos começar do básico. Mas bom, feito isso, um produtor que está com todo o seu terreno regularizado, não está com nenhuma trava, nada disso, acredito que o mecanismo da holding ele é muito bom, né? Seja para questão para planejamento tributário, para planejamento patrimonial e sucessório. Quando o produtor rural bate lá na tua porta perguntando sobre a holding, ou então quando você tem a possibilidade de ofertar a ele, ó, eu acho que aí cabe uma holding. Como que você trabalha com isso, Anderson? A holding, ela é muito benéfica, né? Ela tem vários aspectos. Mas eu acho que, assim, um dos pontos principais, né, não só pela parte da economia, só pela parte dessa estrutura PJ, PF, é a questão da proteção, ou do legado, ou da próxima geração, o que vai ser deixado. Porque o cara está construindo, às vezes ele passa uma vida
construindo o patrimônio dele. E de repente ele morre. Aí o cara deixa as coisas sem muito organizar, igual você falou, não tá organizado os terrenos. E esses dias eu conversei com um cliente e ele tinha comprado lá um terreno, não lembro exatamente o valor, mas era 2 alqueires. E eu lembro que esses 2 alqueires ele gastou, precisava de 30 assinaturas. Uhum. E nesses 30 assinaturas, só para ele conseguir as assinaturas, ele não tinha nem terminado todo o processo, ali, inventário. Só de herdeiro isso. Só de herdeiro. Uhum. Ele gastou quase 40 mil reais, né? Para conseguir essas 30 assinaturas. Uhum. Então você imagina uma área muito maior, né? 2 alqueires hoje, quanto que vale 2 alqueires hoje, Marcelo? Vamos supor 200 mil. 200 mil. Então, 20% ele gastou para regularizar uma parte dele. Uhum. Então, assim, 20% só de uma situação. Fora honorários advocatícios, fora cartório, tudo mais que ele ia precisar. Fora, né, quanta coisa que você vai entender, vai falar muito melhor do que eu isso. Então, assim, quando você fala de holding, ela vem com um peso muito maior por trás. Não só de uma economia de imposto, não só de uma modinha, né, que o pessoal tá aí nas redes sociais, mas ela envolve muita coisa. O que eu vejo, assim, tem muita gente tentando entupir os outros de holding, tentando vender esse negócio, mas vou te falar que quando aparece uma situação dessa pra mim lá no escritório, eu nunca... o produtor me pergunta lá assim, por que eu devo fazer uma holding? E eu respondo pra ele que não é por quê, é por quem que você deve fazer uma holding. É muito mais no pensamento, como você falou, de legado. Né? O que eu vou deixar? Eu vou deixar confusão, eu vou deixar problema. Isso mesmo. Isso aqui não é mais meu, eu não vou estar aqui mesmo para ver, então eu vou deixar confusão. Ou não, ou você quer que a tua família tenha orgulho, que a tua família todo dia agradeça pelo fato de você ter deixado tudo organizado. E o caso principal, assim, acho que é o que mais acontece quando a gente vai trabalhar numa estruturação de uma holding, é aquele caso de que produtor, pai e mãe, né, tem, sei lá, 3 filhos, um ficou trabalhando na lavoura, 2 foram embora. A forma mais fácil que você tem de organizar isso é através de uma holding. Cada um deles tem a participação ali dentro da sua proporcionalidade, um fica trabalhando, paga o arrendamento para os outros, mantém-se o legado, mantém-se a fazenda, mantém a harmonia dentro da família. Né? Acho que esse que eu entendo que é o principal. E claro, aqui a gente só está falando assim pensando no planejamento sucessório. Mas aí entra também a questão de planejamento patrimonial. Patrimonial. Né? Porque assim, ela vai trazer... Eu acho que assim, a holding, né, quando você fala de holding, você tem que fazer as perguntas certas para o produtor para entender justamente como você vai fazer. Né? E uma delas é a proteção. Porque você sabe, assim, que o tratamento de PF-PJ, ele é diferente. Sim. Né? Digamos lá que o maior credor hoje, né, acho que de todos, é o fisco, né? Então, assim, digamos que durante a vida, o produtor passe por um problema, né, e venha a falecer, e existam situações no CPF dele que possam consumir o patrimônio dele, de dívida ou qualquer coisa parecida, né? E uma das situações que a holding vai proteger um pouco isso. Né? Isso é uma das situações. Aí o patrimônio dele, ele tem estruturado em uma PJ e ele tem uma PF, que seria a vida dele, né, no caso. E aí você traz isso para uma parte de proteção de patrimônio. Também é uma das situações. Então você tem a parte de sucessão, que a gente já falou, a parte de harmonia da família, que a gente já comentou, que é uma das situações da holding, a parte de proteção de patrimônio, que você também vai ser utilizado na holding. Então, isso tudo vai trazendo, vai formando ali um esqueleto, um quebra-cabeça, para você entender o que seria. E eu penso que algo para a gente aproveitar aqui para também desmistificar para quem esteja nos assistindo é que é muito vendido por aí. Quer evitar o inventário? Faça uma holding. Calma, também não é bem assim. Não é que com uma holding você deixa de observar as regras do direito sucessório. Não. O que acontece é que, ao invés de você fazer um inventário de terreno, você vai fazer um inventário de cotas de uma empresa. E existe uma possibilidade, uma facilidade de você fazer a transferência para os seus herdeiros ainda em vida. Mas não é que o simples fato de você fazer uma holding pula o inventário. Ou evite você pagar o imposto de transmissão, né? Isso. Então,
não é uma fórmula mágica Não, não. disso, né? E como você falou, né? Isso também é algo que eu penso muito quando o cliente me procura, né? Para instruir, para fazer, para conversar sobre uma holding, que é entender o enredo familiar, né? Quem que produz, quem que não produz, quem que tá fora, quem tá dentro, tem filho do casamento anterior, não tem, filhos são casados, filhos são separados, como que é toda essa estrutura familiar? Cabe a gente fazer essa entrevista, né? Você tem que fazer essa. É como eu Uhum. falei, você fazer as perguntas certas pra você entender realmente o que ele vai precisar e o que você precisa fazer, né? Porque quando você pensa nisso, e falando agora de uma forma mais prática, existe a parte jurídica e a parte contábil da holding, Uhum. né? Que caminham muito juntos, né? Que Sim. caminham um para constituir, você precisa estar os dois, né? Na parte de contrato, parte de toda inclusive, a holding, ela é assim, você vai organizar o teu patrimônio, a tua associação ainda em vida. Uhum. Para não deixar depois que você morrer, que nem você falou, agora não é mais meu, que se vire, né? Uhum. Porque isso pode custar muito, muito caro. Sim. Tanto de psicológico para a família, dependendo de como for a situação, de dinheiro, porque às vezes acaba consumindo mais da metade do patrimônio para organizar Uhum. e às vezes não consegue nem organizar. Sim. Então, É, e eu acredito que você se preocupa com isso? Hoje de manhã, inclusive, né? Estava até com um amigo meu, a gente estava trabalhando, conversando e fizemos uma reunião online sobre o planejamento sucessório dele. uhum, No caso dele, não caberia uma holding, era outras situações, porque o planejamento sucessório não é só holding, né? Estamos falando de holding porque estamos com o contador sim. aqui, né? Mas não é só holding, existem outras formas de planejamento sucessório. E quando eu estava falando com ele, a gente estava falando assim, poxa, somos adultos. E eu falei para ele o que eu tenho lá, o que eu tenho combinado com a minha família, ó, o que eu já deixei mais ou menos organizado na minha falta. Nada impede que daqui a pouco eu saia daqui, escorregue, bata a cabeça e morra, né? Então, falar sobre a morte me parece algo adulto, algo maduro você falar sobre isso, porque é algo que vai acontecer a todos, não sabemos só quando, né? Então, falar sobre isso é algo maduro. Deixar uma bucha dessa na mão da tua esposa, que nunca precisou lidar num papel, nunca precisou acessar nada disso, sempre cuidou. E você largar essa bucha inteira, né? Tratar de fazer uma hold, tratar de planejamento sucessório, me parece um ato de amor. Me parece um É ato de amor verdade, pela sua família com aí, quem certeza. você deixa. E você tem como especificar pra gente mais ou menos quais são os custos que a pessoa tem pra fazer uma holding? Ele é muito abrangente. Uhum. Por quê? Eu sei por isso que eu fiz uma pergunta, pra falar bastante coisa. É, tudo depende de patrimônio, tudo depende do que vai acontecer, tudo depende do que vai continuar faturando pela holding, né, são N fatores, né, do que é o valor do patrimônio, do que ele Uhum. vai fazer, de como vai constituir. Então, assim, vai tudo de uma boa conversa. Uhum. Mas garanto que o custo não chega nem perto do tamanho da dor de cabeça que você evita de fazer. É. E eu também costumo apontar para os meus clientes que, viu, questão da gente diminuir custos, isso é depois. Não vem aqui me pedir para fazer hold, me falar com um planejamento sucessório exclusivamente por conta. Eu quero economizar. Não. Não, Vem aqui porque a gente está falando de gestão. Vem aqui porque a isso. gente está falando de organização. Se no meio do caminho a gente conseguir economizar para você, ótimo. Ótimo. Mas não é esse o primeiro foco quando a gente está falando disso, né? E, e essa organização, né? Você está lá, você vai montar um contrato social, você vai colocar. Tem um custo mensal, tem um custo anual? Como que você cobra isso do produtor para manter sempre essa holding atualizada e isso funcionando? A holding, ela nada mais é do que um CNPJ, né, que ele vai estar coordenando outras coisas. Uhum, O CNPJ, ele é obrigatório a ter uma contabilidade mensal, porque uhum, existem obrigações. Então, assim, depois de todo o processo organizado, feito o contrato, entendendo o que o produtor precisa, né, estruturado a holding, né, ele vai ter a contabilidade mensal do CNPJ da holding. uhum, Então, esse é um custo que ele acaba sendo mensal para o uhum. produtor. Então, assim, o único custo que ele vai ter mensal depois disso tudo é a questão do CNPJ da holding após ela constituída. Mas, turma, eu já adianto para vocês que a trabalheira é pouca, tá? Então não vai ser muito caro. Podem conversar lá com o Anderson, eu garanto para Com vocês, certeza! não é nenhum custo aí de manutenção mensal da holding que venha assustar vocês. Não, de jeito nenhum. Mas, E Anderson, deixa claro para a turma também que
uma coisa é operação, outra coisa é patrimônio. Nós estamos falando de uma holding patrimonial, nós não estamos Sim. falando de operação. Ah, Né? exatamente. Acredito assim, ó, dois dos maiores erros que eu vejo, que eu já vi, inclusive, em formulações de holding, o primeiro erro que eu acho que é o mais crasso, que é o que mais acontece é... Eu vi um caso em que foi integralizado na pessoa jurídica todo o patrimônio, né, todas as matrículas de imóveis. Aí a pessoa depois fez uma unificação de todas as matrículas e deixou todas na PJ. Então, cada vez que ele precisava de um custeio, ele tinha que dar a matrícula, ele dava a PJ inteira. Então, esse é um dos erros que eu vejo, é quando eu instruo, né, na grande maioria das vezes, eu não integraliza-se, mas eu não reúno todas as matrículas em uma só, até para depois facilitar, para fazer ou desfazer, ou para arrendar, né, fica mais fácil. E sempre deixo uma matrícula de fora que eu chamo de boi de piranha, que na eventualidade de acontecer alguma coisa lá na pessoa física, pode usar essa. E outro erro crasso que eu vejo são as pessoas quererem, através da holding, botar a produção na mesma pessoa jurídica da holding. Então, assim, quando você fala da holding, operação é uma coisa, na holding familiar é outra coisa, sucessão é outra coisa. Então, por isso que eu falo, ó, você precisa fazer as perguntas corretas para entender o que ele precisa, né? Para no final das contas não acabar acontecendo esse tipo de situação. Então, quando você procura um profissional que ele sabe fazer as perguntas corretas, que ele vai ter auxiliar, ele não vai acontecer esse tipo de situação. Porque o produtor rural, voltando no início da conversa, no início não, no meio, mais ou menos, né? Que você falou, ele tem que se preocupar em plantar, ele tem que se preocupar com o preço do insumo, ele tem que se preocupar com o clima. E aí é muito comum a gente ver, às vezes, aconteceu lá uma geada fora da época, uma chuva de pedra, matou lá a produção do cara, o cara deu um problema. Então imagine essa situação, que ele colocou todo o patrimônio dele, né? E não foi nem ele que fez, né? Foi alguém que fez para ele. Sim. E ele acabou colocando em risco tudo o que ele tinha, né? Então, assim, são N situações que precisam ser vistas, analisadas, conversadas e avaliadas antes de só chegar, não, eu quero uma holding. Faz pra mim? Não, eu faço. Ah, fiz lá e deu tudo errado depois. Não é receita de bolo, né? Não é receita de Cada bolo. uma dessas vai ter as suas peculiaridades, cada família tem uma peculiaridade para fazer isso. Cada situação é uma situação. Então, tudo tem que ser avaliado, muito bem avaliado, para assim entender justamente essa questão, né? De você entender o que é uma operação, o que é o patrimônio, sucessão, o que é o produtor vai querer fazer. Turma, e deixa eu aproveitar aqui a nossa voz oculta. Nossa voz oculta aqui vai aparecer. Meu amigo que me presenteou hoje, já falei aqui, o Marcelo. O Marcelo, além de ser um dos maiores crossfiteiros da cidade de Irati, um dos homens mais fortes, sabe aqueles concursos do homem mais forte do Brasil? Marcelo é um grande candidato. Ele também é vendedor da Mag Paraná. Já vou chamar ele para sentar aqui rapidinho no meu lugar. E por quê? Porque, né, aproveitando que ele tá aqui no estúdio hoje, então... Tá, mas tudo isso aqui, o que vai impactar para mim na prática? Eu quero comprar um trator, isso faz diferença. Eu quero comprar um maquinário, isso faz diferença. E acredito que o Marcelo tem uma opinião que vai deixar bem claro para vocês o que é que acontece. Marcelo, ocupe aqui o meu lugar rapidinho aqui. Fale com a turma. Sei que eu falei. E eu grito daqui, ó. Saindo daí, então. Boa noite, pessoal, beleza? Então, isso que eu tava falando, Marcelo, da gente... O cara não leva o imposto de renda dele como deveria levar, não leva a contabilidade dele como deveria levar. Não leva a sério. Não leva a sério, né? Deixa pra lá, eu só quero sonegar. Aí depois o cara bate lá na Mag Paraná e fala que quer comprar um trator. Então, o caso mais típico é isso. Ah, eu faço imposto de renda pra quê? Eu faço por fazer. Até então era isso, eu faço por fazer. Bate lá o imposto de renda no prejuízo. Por quê? Ah, peguei lá, a família inteira tira nota no meu CPF. Daí no final do ano eu pego lá, jogo lá e meu imposto de renda lá no prejuízo e eu não paguei imposto de renda. Bate lá no banco, o banco vai analisar o quê? Qual que é a vida financeira que o banco hoje? É o imposto de renda. Olha lá no prejuízo, tá, mas como que você quer comprar um trator, um implemento, alguma coisa, se nos últimos 3 anos que se me apresentou aqui tá no prejuízo? Zerado. Então, tipo assim, imposto de renda não é só declarar o que você ganha, vai pagar, beleza? Mas sim, você pega muito mais nessa parte tua de planejamento. É aquilo que você falou. Ele quer comprar um terreno, mas lá o dinheiro não está esquentado. Aqui já é o contrário. Ele quer comprar, ele tem, mas não está declarado. O banco não vai querer fazer.
Então, assim, o planejamento hoje em cima de um imposto de renda, o planejamento em cima de tudo isso, cara, é fundamental pro teu futuro. E veja, quem tá. Deixa eu encostar aqui pra falar. Quem tá falando isso é o Marcelo. Com quantos anos de experiência de venda lá na Mag Paraná? 39, acho que. Não, hoje eu tô fechando 17 anos de empresa. Então veja, o Marcelo tá há 17 anos lá vendendo maquinário, vendendo trator, né? Então, Certo. quantas e quantas vezes que já não aconteceu de você chegar lá um produtor, eu quero, mas aí não vai passar no banco porque o cara não tem imposto de renda. Ele pode, ele quer, ele pode, mas o documento não deixa. Uhum. E tudo isso, mais na parte da organização de terreno também influencia. ITR, cara, bater em CND, isso aqui é típico bater em CND por falta de TR. É dia a dia isso, é dia a dia. Marcelo, obrigado Beleza? da tua participação especial. Volta aqui pro culto. O Lombardi, né, que não aparece lá. E, Anderson, eu uso do espaço aqui para falar algo de coração mesmo, assim, né? Quando eu comecei essa ideia aqui comecei a ideia com a Cami, com o Marlon Brando, Marinesa aqui na nossa produção, falando isso, mas fazendo esse podcast porque eu gosto, porque é um assunto que me interessa, porque eu entendi da realidade, né? Eu vim de Curitiba para cá, bati o olho nisso e as coisas me chamam a atenção. E o principal que eu tenho visto, né? E acho que vocês todos vão concordar com isso, é que o cara tá lá sozinho, preocupado, trabalhando no sol e chuva e preocupado com El Ninho, Laninha, Lá Menininha, Lá Meninão, tudo o cara tá preocupado e tem que plantar e tem um monte de questão ambiental que ele precisa se preocupar, tem um monte de coisa. E ainda ele vai ter que se preocupar com o teu imposto de renda, como que tá meu imposto de renda. Ou às vezes acaba, até por falta de conhecimento mesmo, ou por falta de oportunidade, ou por falta de tempo, acaba deixando seu imposto de renda para levar meio de qualquer jeito, sem ter noção da importância que tem o escritório da propriedade, né? Quando eu falo em escritório, eu tô falando lá dentro, né? A parte burocrática, a parte chata, aquela parte que o advogado, o contador, gestor, etc., trabalham. Então, trazer algumas pessoas aqui neste podcast é justamente para levar essa informação. Acredito que aqui muitos dos que nos assistem são filhos de produtores, estão vendo o pai passar por essa situação, às vezes nem sabem que existem profissionais com essa qualidade para prestar esse serviço para o produtor rural, os próprios produtores que estão nos assistindo aqui. Então, falei isso com o Neto aqui na semana passada. Não é ninguém que está tentando enfiar serviço que não precisa, não é ninguém que está tentando tirar o dinheiro dos outros, não é isso. Tudo que a gente está trazendo aqui são de profissionais que estão dispostos a fazer um bom serviço, um excelente serviço, que, lógico, tem seu preço, mas que no final das contas, levando em consideração a gestão, a continuidade, o legado, tudo isso acaba saindo muito barato, né? Todo esse assunto aqui que a gente falou, a contabilidade, você não vai chegar lá no Anderson, vai jogar os papéis lá para ele, ele vai resolver nesse ano. Anderson, tá aqui todos os meus papéis, organizo para mim, não quero pagar imposto. Não, de forma nenhuma, não vai ser isso que o Anderson vai fazer. Mas ele vai montar uma estratégia para, no longo prazo, fazer com que esse produtor economize. Para que daqui a pouco os filhos dele não tenham problema com o imposto de renda, que a esposa dele não tenha problema com o imposto de renda, que a operação Declara Grãos não vai lá tirar o dinheiro dele pagando 225% de multa, né? É isso que a gente tenta trazer, um pouquinho mais de profissionalização no campo. E por que eu também, né, um ponto que eu bato bastante nisso, é porque parece que é o mundo inteiro contra. Né? E nós aqui temos que ser escudo, a gente tem que se defender entre nós, né? A gente tem que fazer com que tem que botar a turma para falar na prateleira de cima. Os prateleira de cima vêm querer arrancar, bater, tirar, diminuir, e eu falo pro pequeno e pro grande produtor. E nós aqui, esses profissionais que a gente traz dentro do Conectagro, são justamente para serem escudos do produtor, para que a produção mantenha, para que as pessoas se alimentem, para que a segurança alimentar do mundo seja mantida, para que o interior floresça, para que todos nós crescemos juntos, né, Duda? Com certeza. E assim, eu quero até aproveitar para parabenizar pelo trabalho, porque assim, o produtor rural,
ele sempre foi muito, como eu falei, ele sempre teve uma desconfiança e até um certo receio e medo. Quando se fala da parte organizacional, quando se fala de fazer as coisas corretas, né, declarar, colocar as coisas como devem ser colocadas mesmo. E o que que acontece? Muitas informações que foram faladas erradas, que fizeram com que eles ficassem Arisco, o desconfiados, bicho ficou arisco. com medo. E assim, como eu falei, o papel da Rural Contábil é de trazer a descomplicação e a organização para o produtor rural. Uhum. De uma forma em que ele faça de cabeça fria. Que ele sabe que ele não vai lá pagar um imposto absurdo que ele não pode. A gente trabalha de uma forma legal com que ele fique com as coisas corretas. Que ele possa ir no banco de cabeça erguida e falar, olha, eu quero financiar, eu quero comprar. Ou que ele vai lá e compre à vista, né, o que ele quer, o maquinário, o terreno, seja o que for. Por quê? O maior ativo nosso hoje é tempo. Né? E muitos dos clientes que chegam lá até nós no escritório, às vezes eu gasto 1, 2 horas de conversa só orientando. Uhum. Né? Daí eles me perguntam, quanto que é a conversa? Eu falo, não é nada. Por quê? Porque muitos vão em qualquer lugar lá, eu cobro lá para conversar com você, para fazer tal coisa, e acaba fazendo coisa errada. E o nosso papel, e é o que eu entendo, e eu vejo que também é muito do que você faz através daqui, é trazer a orientação para eles. Uhum. E a orientação da forma correta. Por quê? Para que eles possam fazer as coisas de uma forma também correta. E não só escondendo, não só não podendo comprar, às vezes, uma coisa que eles podem comprar, mas não conseguem, Uhum. e não fizeram a coisa correta, mas que realmente eles saibam o que está acontecendo. E melhorando a gestão deles hoje, trazendo a facilidade. Né? Os nossos clientes, a partir do que eles vão entrando, eles não precisam se preocupar em pegar as notas fiscais, em papel e tudo. Nós temos um sistema em que faz essa busca automática para eles. Uhum. Então é uma das facilidades. Por quê? Né? Como a gente falou, eles estão preocupados com laninha, com loninho, né? Tanta coisa a se preocupar. Né? Mas essa preocupação, contratos, né? Quantos contratos que eles fazem lá totalmente errados? E tem mais uma outra situação que a gente falou, né? Ah lá, só quero não pagar imposto. O que que acontece? A própria Receita, ela pode pedir os documentos que foram declarados. E se a pessoa lança lá os negócios errados, e quando vai apresentar não tem, a multa é maior ainda. Uhum. Então tem mais essa situação. Que o feijão com arroz pode sair bem caro. Então, são várias situações, né? E que, assim, eu entendo que trazendo a orientação correta para eles, vai ser muito mais fácil deles fazerem tranquilos, né? Uhum. E assim, eu falo de uma experiência, né, me aconteceu agora bem recentemente, de também orientando um produtor numa compra e venda de terra. Ele estava comprando, né, meu cliente estava comprando, e o vendedor falou, não, tudo bem, eu faço não vou abrir aqui, né, mas eu faço esse desconto, eu pago mais, eu cobro um pouquinho menos aí do terreno, mas eu só faço se for valor quente, só faço se for valor cheio. E o produtor que eu estava atendendo falou, não, minha contabilidade é redonda, pode botar o valor cheio. Olha a tranquilidade que esse produtor tem de poder continuar trabalhando, né? Sem dúvida. E quando eu falo aqui de nós fazermos um trabalho de escudo do produtor, um escudo do agronegócio, é para não aparecer aqueles caras tipo o Márcio Garcia, com 9 milhões de seguidores no Instagram, falando mal do produtor de leite. Né? E o nosso trabalho é aqui, fazer com que a gente dê uma segurada aí por fora, seguro burocrático. Estamos segurando, inclusive, nas redes sociais hoje com esse podcast, para que o produtor possa, então, trabalhar e enquanto eles ficam reclamando lá, nós vamos alimentando essa turma aí e vamos seguindo. E ligado a isso que você falou, você falou, e eu acho que dá pra gente dar mais ênfase nesse trabalho de vocês, que eu acho que é aí que vocês vão vender. Turma, prestem atenção nisso que eu vou falar. Ó o corte, agora vem o corte. Vocês chegam lá com o Marcelo da Mag Paraná e falam para ele, quero comprar um trator. E aí o Marcelo fala, pois eu vou te passar toda a lista de documentos que eu preciso. Você não precisa correr atrás de todos esses documentos se você estiver devidamente assistido pela Rural Contábil. Com certeza. Porque você só encaminha a documentação que vocês precisam e eles têm lá arquivado toda a documentação do produtor rural. Então, Marcelo exige lá uma pá de documentos para poder fazer a compra financiada do trator, você encaminha lá ele manda no WhatsApp, você encaminha no WhatsApp lá do Anderson, o Anderson tem todos esses documentos arquivados e ele encaminha já diretamente lá para o Marcelo. Claro, tô dando o exemplo porque tá aqui, mas né, qualquer compra aí de qualquer insumo, qualquer maquinário, documentação de banco, financiamento, etc. Essa parte burocrática chata, vocês têm um arquivo de documentos do produtor rural, né? E facilita
todo esse trâmite burocrático aí, né? Hoje, o Marcelo, ele vive na pele ali, né, essa situação, né? Vai pedir lá um documento, declaração, né, a maioria não tem. Do que estão tendo, agora vai ter. Mas pede documentação de terreno, pede CND, pede um monte de coisa lá, né? Aí é uma situação mais complicada de conseguir, né? E acaba, às vezes, até perdendo venda por causa disso, né? Porque acaba não saindo CND, porque não tá assistido, porque por conta, às vezes... Ó, eu peguei um exemplo, veja. Um cliente me mandou mensagem, eu mandei mensagem para o cliente, eu falei, olha, tá aparecendo uma notificação aqui para você, né? Era uma guia de R$ 10 que alguém tinha feito para ele e não tinha enviado para ele, R$ 10. E não tava saindo certidão. Isso era numa quarta-feira. Uma guia de R$ 10, quem fez um ITR para ele, acho que era até um ITR que tinha sido feito, tinha dado uma multa de atraso, R$ 10, não tinha mandado para ele. E eu avisei ele, falei, olha, tem essa guia aqui, eu mandei para você. Pra ele pagar, né? No outro dia ele me ligou, viu? O banco me falou que tá bloqueado meu CPF lá, será que é daquela guia que você me mandou? Eu falei, é daquela guia. Pagou, resolveu. Então, assim, R$ 10 bloqueou o CPF do produtor. E às vezes é oportunidade, às vezes apareceu lá, entrou um trator usado, louco de bom, o cara quer financiar, viu? Mas eu só consigo segurar isso aqui pra você hoje porque amanhã tá vindo outro. E daí ele vai sair atrás de documento, vai sair atrás de imposto de renda, e vai atrás... Perdeu o negócio. E lá com vocês, né? Com a Rural Contábil, viu? Apareceu o negócio, mas precisa de documentação, já manda no WhatsApp lá de vocês, ó, preciso disso. Vocês já têm isso tudo no arquivo, já manda pra ele, já aproveitou uma oportunidade. A gente tenta facilitar ao máximo, né? Toda a vida do produtor. Pra justamente, assim, ele ter em um lugar só tudo que ele precisa para resolver toda a parte burocrática que ele precisa, né? Então a gente tenta trazer toda essa facilidade, toda a parte digital que a gente trabalha, toda a parte de sistema, a gente tenta sempre se atualizar, né? A gente tem uma rede de conhecido no Brasil inteiro, que a gente sempre vai trocando ideias, ver como que estão fazendo, como que eles estão melhorando, como que melhora a entrega, como que melhora o serviço para o produtor, para os clientes, para ter uma melhor entrega, para realmente ter um diferencial. Sim. E Anderson, vou usar minha faca aqui com um apontamento que eu gostei muito dela. Mostre pra turma, conte pra turma aqui como que faz pra te encontrar. Contato, endereço, Instagram, caixa postal, fax. Como que eu encontro? Eu gostei muito, quero contratar o Anderson. Como que eu encontro a Rural Contábil? Facinho, é só procurar rural.contábil no Instagram. Estamos localizados no centro da cidade de Irati, né, perto da panificadora Irati, ali na rua 15 de novembro 550. O meu Instagram também pode me procurar lá, que é o Anderson Duda, @AndersonDuda. E o telefone dá pra falar? Claro, fale. Olha, pode mandar o WhatsApp também, que é no 42 999 38 17 95. E aí, só nas redes sociais ali tá fácil. E quem acompanha aqui há mais tempo o nosso podcast sabe que eu vinha falando reiteradamente sobre que eu não conhecia até então uma contabilidade especializada em atender o produtor rural aqui na nossa região. E coincidentemente aí, né, no meio desse caminho surgiram vocês, justamente de amigos, né? Então pessoas cujas quais eu tenho muita confiança. Então, entramos nessa, né? Como eu falei, escudos dos produtores rurais. Enquanto a turma tá batendo, deixa eles trabalharem, deixa eles produzirem alimentos para nós. E a gente vai fazendo, vamos cuidando aqui fora da porteira. Vamos organizando, que eles não têm facilidade, a gente já conhece para eles e vamos ajudando eles a resolver tudo isso. Anderson, obrigado. Obrigado a presença do Marcelo também aqui no nosso estúdio. A Voz Oculta, né, o Lombardi. Brigadão por essa oportunidade, né? Eu que agradeço. Eu já estava procurando alguém para falar sobre a contabilidade para o produtor rural e vocês vieram aqui, claro, dentro do nosso tempo, a gente não consegue falar profundamente de tudo. Mas quem nos assistiu, entendeu, opa, isso aqui pode me ter gerado dúvida, isso aqui, opa, eu quero saber um pouquinho mais. Dentro de todos esses contatos que o Anderson deixou, se de repente também não quer mandar aqui direto no Conectagro, mande que a gente faz um jeito de chegar lá para vocês. E garanto que não é a primeira vez, não vai ser a última vez que vocês estarão aqui, é só a primeira vez. Vamos mantendo isso, acho que a gente tem muita informação para trazer para eles. Brigadão aí pelo aceite do nosso convite. Eu que agradeço e, né, reforçando, né, quem não sabe, né, se tem notificação ou não tem, a gente faz a consulta, a gente traz orientação, a gente conversa, a gente explica, né, realmente para que eles possam estar de cabeça fria, né, sabendo que tá tranquilo. Fazer o trabalho deles, né, e a gente fazer o burocrático aqui. E agradeço mais uma vez aí o convite,
E tamo junto. Não, imagina, eu que agradeço aí. E antes da gente encerrar, fiquei devendo aqui de mandar um grande abraço pro meu amigo Ângelo, lá da Campo Real. Ontem, eu tive a oportunidade, a convite do Ângelo, de estar lá na Campo Real, conversando com os alunos de administração e de contabilidade. E aí o Ângelo me pediu para falar um pouco com eles das oportunidades dentro do agronegócio. Falei bastante sobre administração, sobre contabilidade, os caminhos que tem, né? Não vejo-os como concorrentes, vejo-os como pessoas a somar nos nossos times aí, porque serviço tem bastante. Então, Ângelo, obrigado pela oportunidade. Campo Real sempre terá portas abertas aqui no Conectagro. Turma, obrigado pela atenção e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Pra qualquer